Aqui, jornalista Roberto Marinho. Estou no Santo Paulo Souza há quase 10 anos e eu sou ex-aluna da ETEC. Então, eu sou ex-aluna da ETEC de Cruzeiro, fiz o curso de informática, depois eu fiz graduação na FATEA, graduação em desenho industrial, que é o curso de design, fiz mestrado em design também e atualmente eu sou coordenadora de projeto do eixo de produção cultural e design. Trabalho na parte administrativa do Centro Paulo Souza, lá em São Paulo, fazendo curso para professor. E a minha área de pesquisa no mestrado, desde a graduação, é a parte de ergonomia visual, que é daltonismo e baixa visão. Então, de que forma que pessoas com daltonismo e baixa visão conseguem enxergar os projetos, o que a gente pode fazer para facilitar a vida deles. Essa é a minha área de pesquisa. E a gente começa a palestra falando sobre empreendedorismo. Eu atuei como designer da Canção Nova por 4 anos e por um longo período eu trabalhei nas redes sociais da instituição e eu trabalhava com a parte de gerenciamento de mídia social. Um gato tentando sair, pronto. A gente começa a palestra com um ditado popular falando: quem não é visto não é lembrado. É um ditado popular cheio de razão. E agora, no momento da pandemia, quem não é visto online não é lembrado, né? Então, a questão das redes sociais, de utilização de anúncio nas redes sociais, subiu muito nos últimos tempos. O que a gente vai falar hoje na nossa palestra? A gente vai falar sobre presença digital, gerenciamento de conteúdo e ferramentas e estratégias para trabalhar com mídias sociais. De 2 pontos de vista. Do ponto de vista você fazendo gerenciamento de redes sociais para algum cliente seu, ou você fazendo gerenciamento de redes sociais para a sua empresa. Então, assim, a gente está já na terceira quarentena, né? Terminando a terceira quarentena, quase 120 dias, e algumas pessoas que trabalhavam, que precisavam do comércio do dia a dia, não está conseguindo vender muita coisa. Então a ideia dessa palestra é poder ajudar as pessoas. E pensa assim, tinha aluno que às vezes vendia brigadeiro, bolo na escola e não está indo para a escola. Então, de que forma a gente consegue utilizar as redes sociais para promover as vendas, para ser visto, para melhorar esse material? Então essa é a proposta. Então, social media, ela é uma profissão e é um profissional que é responsável por desenvolver conteúdos, gerenciar esses conteúdos e passar as informações por meio de várias redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Agora, uma das mais recentes é o TikTok. E existem no mercado vários cursos livres de treinamento para essa formação. Alguns são gratuitos, outros são pagos. Então aqui tem um breve panorama aí de várias redes sociais. A do Yahoo é o Flickr, que é de fotógrafo, que eu tenho a minha página lá. Aí tem WhatsApp, Instagram, Pinterest, N redes sociais, cada uma para um público diferente, cada uma com uma proposta diferente. E para começar aí um dado, que é nos últimos meses, devido ao coronavírus, as empresas mudaram a estratégia de negócio. Então as ações online subiram muito e mesmo assim as vendas caíram. Então é um link interessante, é uma matéria recente, de uma semana atrás mais ou menos, que mostra esse panorama de como as marcas estão trabalhando com as redes sociais para estimular as vendas e mesmo assim não está dando muito certo. Que a gente vai abordar hoje? As linguagens da mídia social. Cada mídia social tem um tipo de linguagem. Os nichos de mercado, as pesquisas, de que forma você consegue trabalhar com as pesquisas, análise de dado e um ponto muito importante que cada rede social tem o seu estilo, tem seu jeito, cada público tem o seu jeito. Então, o ponto mais relevante é ouvir a sua audiência, que são as pessoas que seguem você.
E, como toda profissão, é preciso muita dedicação para conseguir ter um resultado interessante nas redes sociais, tá? Então, para começar, toda palestra minha eu começo falando de público-alvo. Independente do projeto que você for fazer, é seu TCC, é um projeto de desenvolvimento de algum software para o curso, algum material que você está fazendo, a primeira coisa que você tem que pensar é seu público-alvo. Para quem você está fazendo aquilo? A partir do momento que você define o seu público-alvo, fica mais fácil você definir todas as outras questões. Então, quando a gente fala de público-alvo, tem 3 pontos que a gente precisa levar em consideração aí, que é o repertório cultural. O que é repertório cultural? São os livros que eu li, as pessoas que eu tenho contato, os filmes que eu vi. E isso está muito relacionado com o nicho de mercado. Então, nichos de mercado específicos têm repertórios culturais específicos. Exemplo, pessoas que gostam de Harry Potter. É um nicho de mercado, a partir de um repertório cultural. Então, algumas questões, alguns comentários, algumas brincadeiras, pessoas que gostam de Harry Potter vão conseguir entender, outras não. Alguns produtos elas vão comprar, as outras não. Pessoas que gostam de Star Wars, mesma questão. Então, depende muito do repertório cultural da pessoa, quais são os gostos, a formação dela, para definir qual nicho de mercado que ela pertence. E isso está inteiramente relacionado com as gerações, porque de acordo com a geração da pessoa, é mais ou menos o tipo de repertório cultural que ela tem. E na faculdade eu estava lecionando uma disciplina que chama regionalismos, que daí tem um outro ponto que são os regionalismos. Então, determinadas regiões do Brasil têm culturas totalmente diferentes das outras. A gente consegue notar isso muito pelo sotaque. Então, são sotaques diferentes, culturas diferentes, que são relacionadas muito com lá a parte de quando começaram as migrações para o Brasil. Então, quando a gente fala de repertório cultural, às vezes está dentro da raiz da família da pessoa, vai um pouco mais além de gostos pessoais, certo? E para começar essa brincadeira toda, falando de repertório cultural, eu gosto muito desse livro do Daniel Mota, que chama Poptogramas, que são aqueles personagenzinhos que ficam nas portas dos banheiros. E essa é uma brincadeira com o repertório cultural, que é o Batman sem cabeça. Alguém responde pra mim, de que banda é isso? Por favor, pode responder no áudio porque eu não tô vendo o chat. Faça uma professora feliz, conta pra mim que vocês sabem. Ixi, tudo bem. Continuo então. Ninguém sabe que banda pertence? Ozzy Osbourne. É uma referência ao show do Ozzy Osbourne, onde ele arrancou a cabeça do morcego no palco. Então é algo específico de um público-alvo. Pessoas que gostam de rock têm fazem parte desse repertório cultural, fazem parte desse nicho de mercado. Isso também serve para os memes. Então tem alguns memes, algumas piadas, se a pessoa não acompanha aquela série, a pessoa não consegue entender. Eu trouxe um meme aí do Dark. Eu juro que eu não trouxe, eu tinha vários que era spoiler. Eu tentei achar um que não era spoiler para ninguém ficar bravo comigo. Então, assim, é um meme que só quem tá acompanhando a série tem noção do que é. Tá muito relacionado com o público-alvo. E aí, quando a gente fala de gerações, cada geração tem a sua relação com a tecnologia, tem a sua relação com o software e até com as questões de repertório cultural. Então a gente tem algumas gerações que é a X, a Y e a Z. E elas dependem muito do período que elas nasceram e quais eram as influências que elas tinham. Eu costumo falar que a geração X ela é da televisão, a geração Y ela é a geração que utiliza muito o computador e a geração Z, que é a geração mais atual, é relacionada com todos os aplicativos. E na palestra passada, que é até que eu tenho no YouTube, alguns alunos acho que chegaram a assistir, eu não tinha atualizado essa parte ainda. A gente tem a geração Alpha agora, que é a geração mais recente. Então aqui tem a geração Z, que é a geração que utiliza muito o celular, e a geração Alpha, que é a geração que está indo um pouco além dessas tecnologias e está trabalhando, já nasce sabendo
Toda a parte de inteligência artificial, conversa com a Alexa, a filhinha do amigo meu conversa com o celular dele e fala assim, quero pizza. Porque já viu o pai falando assim com o aplicativo para pedir pizza. Então são gerações que têm uma relação diferente com a tecnologia. E por que a gente precisa saber isso? Para saber quem que é o nosso público-alvo, qual que é mais ou menos a faixa etária dele e de que forma eu vou conversar com ele. Certo, então vamos lá. Cada rede social tem uma linguagem. Então, ao ver de vocês, qual que é a rede social que está sendo mais utilizada hoje? Pode responder no microfone. Instagram, Facebook, são as duas mais utilizadas. Daí a gente pega uma diferença de público do Facebook para o Instagram. O Facebook é mais utilizado por pessoas um pouco mais velhas e o Instagram por pessoas um pouco mais jovens. E tem diferenças até de conteúdo, de linguagem e da forma com que as pessoas se relacionam com o material. Então no Facebook você usa a tela do celular passando o dedo. E no Instagram as pessoas usam muito os stories. Então, cada rede social tem uma linguagem. Daí um dos pontos que a gente pensa, se você for pensar no você como gerenciador de mídias sociais, fazendo um trabalho para alguma empresa, ganhando dinheiro aí no período da quarentena, quem que é o público-alvo do seu cliente? O público-alvo do seu cliente, ele utiliza qual das duas redes sociais? É interessante trabalhar com as duas? As linguagens são diferentes? São. A gente consegue utilizar o mesmo conteúdo de uma para outra? Consegue adaptar. Então tem alguns posts que você cria para uma, muda um pouco a linguagem, cria para outra, mas é possível utilizar conteúdos bem similares. Mas dá para postar o conteúdo de uma na outra? Dá. Mas é interessante que no Facebook ela tem uma adequação. Você pode subir tudo pelo Instagram, compartilhar no Facebook e no Facebook inserir texto. Porque o público do Facebook é o público que lê textão. E o público do Instagram é o público que tudo tem que estar na imagem. E de preferência em vídeo, nos stories. É uma linguagem diferente de um canal para o outro. E quais canais a minha empresa precisa ter? Se a empresa é uma empresa que trabalha com venda de brigadeiro, que foi um dos pontos que eu pensei, ou é uma empresa que trabalha com a parte de artes manuais, crochê. Se trabalha com crochê, é interessante que além do Instagram e do Facebook, que você consegue utilizar as duas juntas, você também poste alguns trabalhos de desenvolvimento no Pinterest, que é um software específico para a parte de criação. É um aplicativo, uma rede social também. Ah, não, o meu nicho é fotografia. Eu sou fotógrafa, eu trabalho com fotografia. Então, além de trabalhar com os dois programas, com Instagram e com Facebook, eu ainda tenho o Flickr, que é uma rede social para fotógrafo. Os públicos são diferentes? São. Mas é interessante ter o Flickr porque lá você consegue postar fotografias em alta resolução, vários fotógrafos te seguem, você tem um conteúdo diferente. Tem até uma outra rede social que chama PX, que é específica para fotógrafo. E as pessoas comentam, e as pessoas falam dos trabalhos, e é interessante esse contato com pessoas da sua área. Então você tem que pensar muito o que você quer fazer, quais são os conteúdos que você quer. Produza o seu conteúdo. Então não é interessante ficar pegando conteúdo de outras pessoas e compartilhando. É legal criar um material específico seu. Então, o que você está fazendo? Você faz brigadeiro para vender, certo? Então é interessante você postar quais são os tipos de brigadeiro que você tem. Nos stories do Instagram, é legal você postar você fazendo brigadeiro. Até uma receita, uma coisa que não for atrapalhar o seu negócio. Compartilhar, às vezes, um conteúdo de uma outra página que é relacionado àquilo. Então, uma marca lançou um achocolatado novo que é vegano. Você pode compartilhar aquele achocolatado no seu stories. E é uma forma de você começar a ter engajamento. Porque na rede social não é interessante só os seus posts, mas que você se relacione com outras empresas e marcas e outras pessoas. Então é interessante sempre ter esse contato. Ir na página de uma outra pessoa, comentar algo da outra pessoa, compartilhar um conteúdo no stories. Agora tem
pela opção de negócios da cidade. Então, compartilhe o negócio local, por mais que ele pode ser interrelacionado com o seu. Concorrente a gente não faz isso, tá? Mas alguns contatos, algumas pessoas que são amigas e que têm empresas, uma comentar da empresa da outra, são coisas que são super interessantes. Então, dependendo do nicho de mercado que você tá, é interessante essas relações para a rede social. É interessante essa relação para o seu público também. E um dos pontos é acessar redes sociais de outras pessoas, começar a ver o que, que o mercado está fazendo, o que está em alta, quais são os pontos. Então, e o ponto mais relevante de todos, o que, que é importante para o seu seguidor ver? O que, que você acha que ele quer quando ele começou a seguir sua página? Então você tem uma padaria e você criou um Instagram e um Facebook para sua padaria. O que, que é importante para o seu cliente saber? O que, que ele gostaria de saber, assim, antes de ir na padaria? Se o pão tá quente ou não, não é? Um dos pontos importantes. Então vamos pensar assim, se antes do pão sair, você postar no seu history ou na sua linha do tempo, falando assim, acabou de sair pão fresquinho. As pessoas vão pra padaria para comprar, não vão? Ou acabou de sair uma nova fornada de pão de queijo. Então são alguns conteúdos que é interessante você postar para que as pessoas queiram ir até a sua padaria. Então é interessante pensar nisso. Ah tá, eu faço doce. Qual que é o horário que a pessoa tem vontade de comer doce? Depois do almoço, não é? Então intensifica as postagens de coisa um pouco depois do almoço, tipo de meio-dia e meia até as 2 da tarde, posta algumas coisas. Posta um history fazendo a massa do brigadeiro e falando já já a gente vai ter sobremesa fresquinha, a gente está trabalhando com entrega. Então são algumas coisas que é interessante você postar. E quando a gente fala o que é relevante ou não, é interessante ver se tudo que você está postando na rede social é importante para o seu seguidor. É muito comum as pessoas colocarem hoje é dia do enfermeiro, vamos dar parabéns para o enfermeiro. Hoje é dia do designer. É importante, é relevante isso para o seu público-alvo? Não, não é. Então não posta. Então posta coisas que são relacionadas com o seu público, que é interessante para o seu público-alvo, que o seu público-alvo gostaria de ver. Se não é, se não tem nada a ver, não posta, não segue o outro que está postando aquilo. Então são alguns pontos que você tem que enxergar e que cada rede social tem a sua particularidade, não tem uma receita de bolo. E um dos pontos mais importantes é focar no planejamento. É legal ter um calendário com as postagens. Tem algumas coisas que algumas empresas têm utilizado, que é toda terça-feira, normalmente as pessoas postam coisa de comida, e toda quinta-feira são coisas passadas, né? Que é o hashtag TBT. Além disso, é interessante você criar uma dinâmica para o seu conteúdo. Então, eu vou postar toda segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta eu tenho que postar. Eu preciso postar todo dia na rede social? Se você conseguir, sim. Mas é legal postar conteúdo novo, não é legal postar conteúdo repetido. Então tira uma foto, faz uma foto bonita, coloca algum material. Eu vou dar umas dicas para vocês de como trabalhar com o Canva, que é um site que tem a versão gratuita, tem aplicativo também, que dá para fazer algumas coisas exclusivas para sua marca. Então, quando a gente fala de um calendário, é criar um calendário de postagens, definir o que você vai postar cada dia, já criar um volume de material e ir postando. Tem algumas ferramentas que possibilitam até o agendamento desse material. Na época que eu trabalhava como SEO na Canção Nova, foi logo no ano que eu entrei no Santo Paulo Souza, eu quebrei o pé. E eu fiquei um mês afastada do trabalho. E durante esse um mês todo tinha conteúdo na rede social. Tinha conteúdo na rede social e tinha postagem nos blogs. Porque eu tinha agendamento de um mês e meio. Então quando eu voltei, depois de um mês de licença, eu ainda tinha 15 dias de postagem antes do meu retorno. Porque eu tinha um calendário de postagem que tinha todos os materiais que iam entrar no ar. E é bom sempre trabalhar com 2 semanas antes. Ah, mas aconteceu algo específico naquela data. Dá um exemplo de algo que foi muito forte para a rede social. A música da... Não vou lembrar o nome dela. Juntos e Shallow Now.
Daí teve um monte de gente fazendo piada com isso. É interessante pro meu público eu fazer uma piada relacionada com isso? Se é, Paula Fernandes, muito obrigada. Se é interessante pro meu público, então eu posso tirar uma postagem que entraria naquela data, realocar ela em uma outra data e colocar algo naquele lugar. Então é interessante estar sempre ligado com o que está acontecendo. Hoje está muito em alto Dark. Pelo menos para o meu nicho, as pessoas que eu tenho contato, tá todo mundo falando de Dark. Então fazer alguma piadinha relacionado a tempo e espaço é legal, porque tá relacionado com Dark. Se o seu público-alvo é o público-alvo que está assistindo Dark. Então tem essas questões. Mas é legal criar um calendário de postagens, definir o que você vai fazer que dia e já criar conteúdo, deixar pronto só para colocar no ar. Outro ponto, Facebook e Instagram. Aqui eu explico certinho qual que é a diferença entre os dois. As linguagens são diferentes, cada um tem um foco, que foi o material que eu já falei, tá? E tem algumas coisas que são muito importantes. Tamanho e dimensão das coisas. Então se você vai fazer um post, uma imagem, pelo amor de Deus, faz o tamanho certinho, para não ficar aquela imagem esticada, torta, esquisita. Então, cada programa tem o seu tamanho. E lá no Canva já tem os tamanhos certinhos. Então, aqui são os tamanhos do Facebook e os tamanhos do Instagram. E tem outra coisa que é muito importante utilizar no Instagram. Se você for utilizar um post com mais de uma imagem, é legal colocar essas bolinhas em cima, que são os direcionamentos de quantas imagens você vai ter no seu post, e colocar setinha para saber que tem próximo. Então esses são os tamanhos do history, do retrato, da imagem, do post. Então cada coisa tem um tamanho específico. E o ruim de utilizar o post de uma plataforma para outra é isso, porque o tamanho do post aqui ele é um tamanho X, o tamanho do post no Facebook ele é maior. Então se for uma imagem eu consigo utilizar mais espaço dessa imagem do que no Instagram, que é uma imagem quadradinha. Então é interessante criar conteúdos separados. Ah, não deu tempo. Usa do Instagram, que é o que vai cortar. Se for para o Facebook não vai cortar. E usa no Facebook. Agora fazer o contrário não é interessante, porque a imagem do Facebook é maior. Quando você for postar no Instagram, você vai perder muita coisa. Tô falando muito rápido? Tranquilo? Daí tem outras questões que são as questões de dependendo de cada celular, corta ou não informação. Então, quando a gente fala de history, o history vai depender do tamanho da tela da pessoa. Então, tem algumas áreas que não é interessante colocar informação importante, porque pode ser que corte. E essas áreas são essas áreas superiores e até umas áreas dos cantos. No iPhone, quando você está no history, você vai arrastar algo para a lateral, ele faz uma linha pontilhada vermelha, falando que ele especifica que dali para frente não é uma área interessante para colocar conteúdo, porque pode ser que corte. No Android eu não sei se tem isso. Então eu precisava saber dessa informação, mais para frente eu vou pesquisar. Eu aviso vocês. Mas tem essas áreas que não é interessante colocar conteúdo no history, senão vai cortar. Só se for conteúdo que não é relevante. Desenvolvendo conteúdo. Então, para desenvolver conteúdo, uma dica que eu vou passar para vocês hoje é o site Canva. Ele facilita o processo do desenvolvimento, porque ele já tem os tamanhos padrões todos definidos, e ele já tem também algumas imagens prontas, ele já traz um banco de imagens gratuitas para poder utilizar, várias tipografias e tem até algumas ideias. Não é legal utilizar material pronto, porque pode ser que o seu concorrente também esteja utilizando material pronto e confunde a identidade da pessoa. Já aconteceu na internet de pessoas da mesma cidade, daqui de Cruzeiro, terem marcas muito parecidas de doceria. E você não sabe qual doceria que é. Então não é legal utilizar coisa pronta. E outro ponto que não é legal utilizar o Canva para criação de marca, porque o material que está lá não é exclusivo, e para o desenvolvimento de uma marca é muito além de cor e fonte. Então existe a formação da área de design, que a gente estuda o cliente, entende as questões, trabalha com toda a parte de brand, que vai muito além do desenvolvimento da marca do logotipo. Tem outras coisas que a gente analisa. Então, se você tem um negócio, agora ainda
não dá para investir tanto, mas é interessante ter uma marca. É interessante contratar alguém para desenvolver uma marca exclusiva para você. Você vai gastar um pouco? Vai, mas é uma forma de que as pessoas entendam o que é a sua marca e depois daqui a uns anos você pode fazer um novo formato. Então é importante ter uma marca exclusiva. Para começar, antes de falar de qualquer coisa relacionada ao Canva, tem alguns conceitos da parte de composição que é importante vocês saberem. Então a gente tem os elementos visuais, ordem de leitura, tipografia, cores e contrastes. Então antes de desenvolver uma peça gráfica, mas é só um postzinho para o Facebook. Você está tratando a sua marca, a sua empresa como só um postzinho. Você tem que fazer um material de excelência para que as pessoas notem o seu material, notem a sua empresa e a partir daquilo comprem. Então não é só um postzinho, é um post para a rede social que está representando a sua empresa, que está representando o seu cliente. Então você tem que fazer um material de qualidade. Então a gente começa falando sobre elementos visuais. O que é isso, Sora? Quando a gente fala de uma marca, de uma empresa, ela tem alguns elementos visuais que definem e é importante ter padrão. Se as cores da minha marca é de chocolate, é uma brigadeiria. Se a marca tem rosa, marrom e branco, são as cores que eu uso. É interessante eu definir essas três cores e trabalhar a maior parte das minhas coisas dentro dessas cores. Então é padronizar os elementos. Então a gente padroniza os estilos de tipografia, trabalha sempre com a mesma letra, escolhe duas letras para trabalhar com elas, trabalha sempre as mesmas cores e utiliza sempre elementos visuais padronizados. O que seria isso? Ícones. Então quando a gente fala de ícone, se eu vou trabalhar com os ícones, os desenhos de tracinho, eu trabalho sempre com desenho de tracinho. Se eu vou trabalhar com os desenhos coloridinho, eu trabalho sempre com os desenhos coloridinho. Isso pode mudar? Depois de um período sim, mas é interessante que você gere uma identidade visual para o seu cliente. Que quando ele olhe para aquele post, ele saiba que é o seu material que tem aquela identidade visual. Se você fica trocando toda hora, ele não consegue guardar isso. Então são pontos que são importantes. No site do Freepik tem vários ícones, tem vários materiais. É um site que tem conteúdo free e tem conteúdo que tem que ser citado como referência. Então, mais pra frente tem essa dica aí. E outro ponto que é importante é hierarquia visual. O que eu estou passando para o meu cliente? O que é mais importante que o meu cliente veja quando eu vou fazer um post? O nome da minha empresa? O produto que eu estou vendendo? É a foto do produto? Então a gente tem a hierarquia visual, que é o que você define o que é mais importante para o seu cliente ver e define a composição em que ponto da tela que isso vai ficar. Nós, do ocidental, a gente tem a leitura em Z. Mais ou menos desse jeito que a gente faz a leitura. Então tem alguns pontos que são os pontos mais relevantes para inserir logo. Ou é o número 1 ou é o número 4. Então o número 1 e o número 4 são os pontos de maior visibilidade. Então se eu quero falar sobre uma promoção, é legal colocar ali em cima sobre a promoção. E o número 4, que é onde eu coloco a identidade visual, minha marquinha ali no cantinho. O 2 e o 3 são pontos relevantes para colocar informação. Então eu posso colocar o que é o meu produto, no 2 eu posso colocar alguma informação, no 3 a foto e no 4 fecho com a minha marca. Então é interessante pensar nessas áreas. E no meio eu coloco uma informação ou outra que não é tão importante. Se a pessoa só passar os olhos, ela já absorveu a mensagem. Daí eu trouxe algumas dicas, algumas imagens desse site. Hierarquia visual. Também é interessante, além dos posicionamentos, pensar em tipografias e cores diferentes. Então trabalhar com tipografias, uma mais fina, outra mais grossa, é bom porque ele chama atenção para determinados pontos. E é interessante sempre que o entrelinhamento, que é o espaço entre as linhas, não fique muito grudado, senão a pessoa não consegue ler. Na outra palestra que eu fiz, que está lá no meu YouTube, eu falo bastante sobre essa parte. Sobre tipografia, entrelinhamento, utilização de fonte. Nessa eu não foquei muito, tá?
Então, se vocês quiserem saber mais conteúdo, vai lá no meu YouTube que tem a palestra que eu ministrei para a FATEC Cruzeiro e tem um conteúdo um pouco mais esmiuçado sobre essa parte. E em toda a parte dessa apresentação tem um Saiba Mais. Você clica no Saiba Mais, tem sempre um vídeo ou um post de um blog com referências para você ter mais informações. Tipografia. A tipografia é o tipo de letra que você vai utilizar para fazer um post. Então é interessante que você utilize tipografia que tem uma boa leiturabilidade, que fique fácil de ler. A tipografia manuscrita ela é uma tipografia bonita, mas ela não é fácil de ler. Então é interessante utilizar ela se for em uma coisa pequenininha, num título, em algum material, na parte superior ou embaixo, mas em letras que vai ficar muito pequenininha ou em conteúdos que tem muitas linhas, não é legal utilizar, senão fica difícil da pessoa ler. E mesmo assim, se eu for utilizar a tipografia manuscrita, é legal que eu escolha uma tipografia que as letrinhas sejam fáceis de definir, que é a legibilidade, que é a facilidade que eu leio uma letra da outra. Então a letra tem que ter uma boa leiturabilidade e uma boa legibilidade, que também é o conteúdo que foi abordado na outra palestra, tá? Então quando eu escolho uma letra manuscrita, eu tenho que ter esse cuidado para que a pessoa consiga ler o meu material. Pensando que a gente tem que sempre levar em consideração o Não Me Faça Pensar, que é um livro que eu gosto muito, e nesse livro fala muito sobre o usuário, quando ele está na frente do celular, ele quer respostas rápidas. Então é sempre o Não Me Faça Pensar, tudo tem que estar muito ali na cara para que ele consiga ter acesso ao material de forma rápida. Se ele demorar, ele muda de site. Se ele não conseguir achar seu telefone para pedir um material, para pedir um doce, achar onde você fica, ele muda de cliente, vai para outro. E aí quando a gente fala de tipografia, tem outra dica que é legal, que são as tipografias com serifa e as tipografias sem serifa. O que é serifa, Sora? É o rabinho da letra. Então a tipografia serifada, ela tem essas pontinhas, esses nozinhos aqui. E a tipografia sem serifa não tem. E a tipografia sem serifa é mais utilizada para rede social. É mais utilizada para tela, porque ela facilita a leitura. Então, a serifa, ela dá uma conotação de algo chique, de algo antigo. Posso usar? Pode, mas usa em pontos específicos, não precisa usar em coisas muito longas. E a serifa também é o nome do meu gato, que está aqui embaixo. Já abriu a porta várias vezes durante a palestra. E eu falo serifa, ela se esfrega em mim. Então, a serifa é o nome do meu gato, porque gato tem rabo, e a serifa é o rabo da letra. Então, uma dica interessante aí é sempre pensar numa tipografia mais limpa, que fique mais fácil para a pessoa ler. Como está aqui no exemplo, ó. Aqui ele tem uma tipografia de letra bem fininha, mas o espaçamento entre elas é longo, e uma tipografia de serifa quadrada, que ela tá juntinha, mas não tá difícil de ler, porque ela tá maior. Então depende muito do texto que você quer colocar onde, qual tipo de letra que você vai usar. É sempre importante pensar no bom senso. E se você consegue ler com facilidade. Contrastes e cores. Aí já é um outro ponto. Basicamente, a gente tem as cores aí divididas em cores quentes e cores frias. Então, para trabalhar com uma peça gráfica, normalmente as pessoas utilizam as cores análogas, que são aquelas cores que a gente fala que é tom sobre tom. Então, eu vou trabalhar com um marrom mais claro, mas isso às vezes não é muito bom, porque não tem uma cor de contraste alto que facilite para identificar, chamar a atenção. Então, é interessante trabalhar com as cores análogas decompostas. Daí você trabalha com duas cores e trabalha com uma outra cor do outro lado. Tá, como é que eu faço isso, Sora? Tem esse site lindinho aqui que chama Paleton. Nesse site você consegue definir as cores análogas decompostas, daí você define uma cor que você quer utilizar e coloca, ele já define para você as outras duas que você pode trabalhar junto. E aí ele sugere várias cores.
Mas lá no Canva, a maior parte das ideias, das propostas, já tem algumas cores pré-definidas que dá para usar também. E outra coisa que é importante vocês saberem, que quando a gente fala em cor, a gente tem dois padrões de cor. A gente tem as cores RGB, que são as cores para tela, e as cores semi, que são as cores para impressão. Então, se eu for utilizar algo que eu fiz para tela, para imprimir, não vai dar certo, porque o padrão de cor é diferente e a resolução é diferente. Então, se eu for fazer algo para impressão, são outras questões, são outras definições que eu tenho que utilizar. Contrastes. Então, quando a gente fala de contraste, é o contraste que o fundo tem com a letra. O que a gente utiliza para contraste? É interessante pensar sempre que como a letra está aplicada no fundo. Eu posso utilizar uma cor forte, uma letra branca, se ela gerar um contraste alto, sim. Então, quando a gente fala de contraste, além da letra, a gente pensa também nos elementos visuais que estão no fundo. Se eu tivesse colocado esse impacto, também pode ser delicadeza, em cima da flor, ele ia quebrar a leitura e se você não ia ver a flor, que é um dos pontos que está muito bonito, e ia dificultar a leitura da pessoa. Então é interessante sempre o que vai chamar a atenção e qual o ponto que vai chamar a atenção da tela para você colocar a sua informação. Outro exemplo que eu gosto de passar é trabalhar com os pontos certos de contraste. Então eu vou fazer um comunicado para colocar no mural da escola. Se eu coloco um fundo preto e coloco a letra dentro, já gera um contraste alto, já chama atenção, mais do que a imagem aqui do lado. Se eu definir alguns pontos e colocar eles em negrito, já é uma forma da pessoa olhar e chamar atenção para aquilo. Então os contrastes são isso, trabalhar com uma tipografia um pouco mais grossa, colocar um fundo em algum ponto e tentar trabalhar isso de forma harmônica, certo? Outro exemplo é o contraste do claro e escuro. Trabalhar com fundo claro e uma letra escura na frente. Então, quando a gente utiliza isso em imagem, a gente tem que escolher sempre uma região mais neutra na imagem para poder colocar o seu texto. E se o seu texto não estiver sendo fácil de ler, coloca um box em volta, igual está aqui embaixo, e coloque o texto dentro. Pronto, resolve o seu problema. E é bom sempre pensar no alinhamento, de que forma que está esse alinhamento na imagem, se está bonito ou não, se está atrativo ou não está. Aqui do lado tem um Saiba Mais que tem vários outros exemplos. Mudando aí para contrastes, é um dos pontos que eu falo muito, que são os contrastes de cor. Isso está muito vinculado à minha área de pesquisa. Então, se eu trabalho com uma letra muito clara, com fundo muito claro, uma pessoa que tem daltonismo ou baixa visão não vai conseguir ler. Então é interessante que o seu material esteja legível para todos os públicos. E se é tão difícil para outra pessoa ler, uma pessoa que não tem nenhum problema de visão também é. Só que ela consegue identificar. Mas vai dificultar muito. E a gente quer que tudo esteja muito claro, que a pessoa consiga ler tudo. Então não é legal utilizar as cores com contraste baixo. Então é um fundo com cor sobre tom, tom sobre tom, ou um fundo muito claro com letra branca. É legal sempre pensar em contrastes um pouco mais altos. Então, para fazer aquele material ali, eu utilizei essas cores aqui, ó. Eu usei as cores de fundo dessa primeira linha dessa camada de cor do PowerPoint e utilizei a letra daqui de cima. E o mesmo eu fiz com essas. As letras mais claras eu utilizei com a letra branca. Não dá certo. Se eu tivesse colocado o fundo escuro e essas letras daqui de cima, aí daria certo para ler. Então aqui também tem um Saiba Mais com outras dicas de como aplicar as cores nos fundos. Tá, passei vários conceitos para vocês. Agora o que a gente vai ter que pensar? Eu quero fazer um material. Antes de fazer esse material, eu preciso responder 4 perguntinhas para ficar mais fácil e ir para o Canva já com essas perguntas alinhadas. O que eu quero comunicar? Eu quero comunicar o que a minha empresa é, quem somos, qual que é a nossa missão, visão, valores. Todo mundo precisa saber quais são as missão, visão e valor da minha empresa? Não, não precisa.
O que eu quero colocar no Instagram? O que as pessoas precisam ver da minha empresa no Instagram? Quem que é a empresa, onde ela está e de que forma que funciona e como ela consegue pedir aquele produto. São os pontos que eu preciso comunicar. De que forma eu vou comunicar isso? Em vários posts diferentes. No post eu vou falar sobre uma coisa, no outro post eu vou falar sobre outra. Posso fazer um post geral com tudo. Primeiro post da minha rede social pode ser um post quem somos. Segundo post pode ser onde localizar. Então são informações que é interessante ter. O que eu vou falar? Que linguagem eu vou utilizar? É uma linguagem mais formal? É uma linguagem mais informal? Quem que é meu público? Quem que eu estou atingindo? Para quem que eu estou vendendo? E um dos pontos importantíssimos é qual nicho de mercado esse produto pertence. Se é um nicho de mercado da parte alimentícia, eu trabalho com X cores. Se é um nicho de mercado da parte alimentícia também, mas não é mais da parte orgânica, fit, eu trabalho com outras cores. Então, quando eu vejo a qual nicho de mercado que pertence, eu consigo definir ali uma paleta de cor para utilizar. É interessante sempre fazer uma pesquisa, ver o que as outras pessoas estão utilizando. E é legal também fazer uma análise de mercado e ver na sua cidade quem é o seu concorrente direto, para que o seu material fique diferente do seu concorrente direto, para as pessoas não confundirem. Mesmo trabalhando com paletas de cores próximas, ou até com... Você pode diferenciar uma coisa ou outra, mas é interessante que fique diferente do seu concorrente para que as pessoas saibam quem é quem. Principalmente numa cidade menorzinha, que nem Cachoeiro Paulista, que o seu concorrente direto realmente concorre com o público. Agora, quando a gente pensa em cidades maiores, os concorrentes não necessariamente concorrem com públicos, porque tem público para todo mundo, né? Mas, respondidas essas 4 perguntas, a gente parte para o Canva. Então esse aqui é o site do Canva, ele também tem aplicativo. Daí quando você entra nele, você consegue definir o que você quer fazer. Eu quero criar uma capa para o Facebook, é importante ter uma capa. É importante ter uma capa no YouTube, se você for utilizar o YouTube. É legal trabalhar com as redes sociais, lá tem todas as definições. Quero fazer um cartaz. O ruim do cartaz aqui é que ele não gera em alta resolução, porque a opção gratuita, a resolução não é tão alta, então dependendo do que você for imprimir não dá certo. Então mandar o material para a gráfica não dá certo. Daí tem um outro ponto, que é banner, panfleto, logotipo. Ele faz tudo em imagem, ele não faz nada em vetor. Então não é legal utilizar ele para gerar logo e nem fazer coisas que a gente precisa de alta resolução. Só se for específico para a internet, daí você pode utilizar. Vou fazer um cartaz para colocar num site, tudo relacionado para a parte online, pode utilizar o Canva que não tem problema. Redes sociais. Aqui ele tem o tamanho do post no Instagram, o tamanho do history, ele faz até algumas animações para rede social, o post do Facebook, a capa do Face, ele tem um material para o Twitter também, caso seja seu público. Eu fiz um YouTube para falar sobre série. Aproveitei o momento da pandemia para bombar meu YouTube. Então eu vou lá e crio conteúdos para o meu YouTube e eu posso utilizar o Canva para fazer esse material. E além do YouTube, eu tenho o Instagram que fala sobre as séries, os livros que eu estou lendo. Então, tranquilo, pode utilizar ele. Daí a gente tem outras possibilidades aí, ó. Que dá pra fazer convite, dá pra fazer cartaz, dá pra fazer aquelas panfletinhos, brochura, material impresso, mas tudo na versão paga. Na versão gratuita não dá muito certo, tá? E tem outra dica. No site do Canva, ele já traz várias imagens, várias imagens de bancos de dados de imagem free, mas também tem outros que a gente pode utilizar. Eu gosto muito desse Pixabay e do Rox Conteúdos. Então tem vários materiais, vários bancos de dados de imagem gratuito que você pode utilizar para conseguir uma foto bacana para o seu produto. Mas é sempre importante tirar a foto. Eu gosto muito quando a gente gera o conteúdo, quando você cria, quando a foto é sua. Daí eu tenho uma outra palestra que fala sobre isso, eu vou subir ela no YouTube depois, com dicas de como melhorar sua fotografia para rede social. Então, de que forma com o celular você consegue fazer fotografia
como você consegue melhorar as fotos do seu produto. Porque não é legal a pessoa ver uma foto do produto X e quando chega na casa dela não é aquele produto que ela comprou. Então é legal você tirar foto do que você está vendendo. E também tem o FreePic, que eu falei lá no começo da palestra, que é um site que tem muitas imagens e vetores gratuitos e outros que dá para pagar para ter acesso, mas é interessante sempre referenciar de onde você tirou, quando você utiliza material do FreePic. Outra dica também é um site que chama Da Fonte. Lá você encontra várias fontes diferentes para poder fazer o download e pesquisar referências, materiais, a rede social que é o Pinterest. Então, é sempre importante você estar adequado ao que você está fazendo, ver outros materiais, ter referências, ver o que as outras pessoas estão fazendo para poder fazer, não fazer igual, mas ter referência do que você está fazendo. E algumas ferramentas aí, são ferramentas que dá para agendar a postagem, dá para ter um painel de mídias, gerenciar, postar, fazer um cronograma e deixar tudo entrando automático. São essas ferramentas. Eu trabalhei muito com o PostCron, eu pagava o PostCron para ter a versão dele que possibilita mais postagens nas redes sociais. E tem a versão gratuita também que limita a quantidade de postagens, mas é interessante. Então, se é alguém que vai trabalhar com isso, que vai ter clientes, que vai, de certa forma, viver de rede social, é importante que ela invista em alguns programas também que facilitem a vida dela. E daí esses programas são programas interessantes. E outro ponto que a gente fala muito é sobre presença digital. Então, quando a gente fala em presença digital, não é só a presença no Facebook, no Instagram e na outra rede social que você for utilizar. Você tem que pensar também na presença digital da sua empresa no Google Maps e de que forma você está fazendo a tratativa pelo WhatsApp. Então, o que você está utilizando? Qual que é a sua presença digital? A sua empresa está no Google Maps? A gente fala muito hoje, ainda no negócio aqui no interior, de forma analógica. Então, eu quero comprar um produto, daí eu penso assim, eu vou em tal loja para comprar aquele produto. Por causa da pandemia, a maior parte das lojas estão trabalhando com horário restrito. Então, elas mudaram o horário, algumas estão fazendo atendimento só por telefone, outras só por entrega. Então é interessante que lá no Google Maps da sua empresa tenha o horário de funcionamento. No WhatsApp da sua empresa é importante que tenha a foto da sua empresa, que a pessoa saiba com quem ela está falando. Então, a presença digital é outra palestra, é outro material. E eu fiz uma live recentemente. A live está lá no meu YouTube. Então, foi um bate-papo bem interessante com o Max Jefferson, que também trabalha com a parte de rede social, e com o Elbon, que é meu primo, falando sobre como a presença digital da pessoa, da empresa, é importante nesse momento atual. A gente focou muito no Google e no WhatsApp, certo? Que são pontos que eu não trouxe na palestra hoje. E se a gente falou muito de rede social, então caso vocês queiram me seguir, o meu Facebook é Ana Raquel Satin, meu Instagram é Raquel Satin, eu sou fotógrafa, lá tem várias fotos que eu fiz por aí afora. E eu também estou criando conteúdos para o YouTube, e essa palestra vai para o YouTube depois. Então se vocês quiserem, segue lá, dá um joinha. E tem também um formulário que eu desenvolvi para a palestra, eu vou passar para o Zé depois, para vocês responderem quais conteúdos vocês gostariam de ter. O que vocês acham que é interessante eu colocar no Google, no YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram. Que mais vocês gostariam de saber sobre essa parte de rede social para ter um direcionamento dos meus conteúdos que eu estou desenvolvendo. Então, assim, aqui tem as referências, os sites que eu usei, e no final de cada conteúdo eu coloquei um saiba mais ali. Deu uma travada básica. Eu tô travando, tô fechando meu compartilhamento de tela. Vamos ver se eu vou conseguir. Não consegui. Consegui. Vocês pararam de ver minha tela?